Cleiton Andrade, psicanalista, professor da Universidade Federal do Alagoas. Ele faz parte do programa de pós-graduação em psicologia e do programa de pós-graduação em linguística e literatura. Ele é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, autor do livro Lacan Chinês, Para Além das Estruturas dos Nós, vencedor do Prêmio Jabuti, na categoria Psicologia, Psicanálise e Comportamento. Cleiton, quanto tempo! Seja bem-vindo, como vai? Seu áudio está fechado. Boa noite, Andréia. Consegue me ouvir bem agora? Agora sim, perfeito. Seja bem-vindo. Olha, obrigado. Ainda tentando entender esse pacote, né, de ódio. Sim. Eu acho que eu vou trazer, acho que a primeira questão que é importante a gente entender é o papel, primeiro, dessa relação, dessa figura autoritária Bolsonaro, né? O bolsonarismo vem, e obviamente, eu sempre, quando eu lembro disso, eu me lembro do Paulo Henrique Amorim, que ele falava, a Lava Jato vai criar o bolsonarismo, criou o Bolsonaro, e a gente vai ter que lidar com uma extrema-direita. E o Bolsonaro, ele chega, né, com essa figura autoritária, de um passado ligado, né, à ditadura militar, à extrema-direita, ao mesmo tempo ligado com essa lógica, né, daquele corpo masculino, não é? Do tio do pavê que a gente brinca, né? Desse homem que fala as brincadeiras, e foi normalizado, inclusive, através dessas brincadeiras nos programas de TV. Mas ele tem um impacto muito forte. Eu queria tentar entender qual é o papel dessa idealização, dessas figuras autoritárias, na mente dos seguidores do Bolsonaro, né? Nessa psique do ódio. É contigo. Nem sei se está certo o psique do ódio, tá? Você me corrija, por favor. Não, acho que uma série de questões são colocadas a partir do que aconteceu ontem, né? Acho que ontem, como você situou muito bem, não é um ato isolado, não foi um ato isolado, ele tem uma história, né? Ele tem uma história que a gente pode ter uma série de momentos de início dessa história. Ela pode ser remontada a 2019, quando já na presidência da República, Bolsonaro já inicia algumas ações muito claramente antidemocráticas. Pode ser reportada antes da eleição. Sim. Alguma coisa? Certo, certo. Não. Pode ser remontada antes da eleição, pode ser remontada na situação do impeachment da presidente Dilma, pode ser remontada também no período onde ele dizia uma série de atrocidades e todo mundo ria, achando que nada disso se transformaria em verdade, em elementos concretos, em materialidade. Pois bem, ontem foi mais um capítulo dessa história, que é uma história que a gente pode ter uma série de momentos de se pensar o início dela, né? E aí tem um elemento que me parece importante de destacar do que aconteceu ontem. A gente encontra uma mensagem, um texto, o ex-presidente dizendo que era um ato de um louco, de um doido, de alguém com doença mental, como se isso desrealizasse ou tornasse irreal a seriedade do que aconteceu, como se aquilo rompesse um certo quadro de responsabilidade que já vem sendo montado há um bom tempo. Eu acho que é isso um pouco que a gente precisa, que eu gostaria de tocar aqui numa conversa com você, né? Por favor. Uhum. Esse ponto de ser loucura, ato terrorista. E aí, nesse ponto, eu vou frisar, para entrar nesse terreno, que, de fato, foi um ato terrorista, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida disso. Como eu estou dizendo, não é um ato isolado. Ele tem que ser entendido no contexto que a gente vive, né? Deve ser entendido nessa somatória de acontecimentos dos últimos anos. Mas, dito isso, né, eu acho importante a gente entender também que recusar, já como ponto de partida, a presença de uma loucura envolvida nesse ato terrorista, é uma situação que me parece também um pouco delicada. Então, veja só, eu não estou dizendo que é
loucura, e isso retirando o contexto histórico, concreto, político de um discurso de extrema-direita e fazer disso um ato terrorista. Não, é isso sim. Né? Mas afirmar que não é loucura, isso coloca a gente diante de uma situação um pouco embaraçosa, que se em qualquer momento aparecer qualquer tipo de notícia, eu tinha 59 anos, né? Não está excluída a possibilidade de ter tido qualquer tipo de passagem por algum tipo de atendimento. Se aparece uma notícia dessa, o que a extrema-direita vai dizer? Está vendo? Todo mundo está fazendo tempestade em copo d'água, não passava de um louco. Não, acho que é esse o ponto que a gente precisa entrar. Que, de um certo modo, loucura não exclui o ato terrorista. Né? Se depois pode ser que você quer Pode, dizer por alguma favor, coisa? pode. Não, não, Pode não, seguir? não, Bom, eu achei perfeito, é importante colocar isso, né? sim, Porque é aquela, dentro dessa lógica e dentro do que as pessoas e a extrema-direita vai colocar, e já tem feito, é que despolitiza, separa, isso, não, é um evento, não isso, enfim, que não tem nada a ver com essa lógica do isso. ódio coletivo, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que eu disse que seria interessante a gente entrar. Como que a loucura não invalida o contexto político e de um discurso de ódio que tem já marcado nosso país e o mundo de algum tempo. Geralmente as pessoas imaginam que loucura é uma coisa de outro mundo, né? De outro planeta, de um multiverso. Não. Loucura tem história, né? Loucura tem um contexto. Loucura não é uma coisa que acontece fora do nosso sistema solar. Acontece aqui, na nossa vida. Ou seja, a loucura tem materialidade, a loucura tem contexto social, tem contexto político, né? Ela tem materialidade. Então, ela acontece num determinado momento, num determinado local, numa determinada conjuntura. Né? Então, nesse sentido, que a gente pode entender que a loucura ela é uma experiência humana. E como experiência humana, ela tem duas dimensões, pelo menos. Uma, que é essa história social e coletiva, imersa num contexto político, e tem uma história individual. A questão toda é quando essas duas dimensões, uma certa dimensão individual, uma dimensão coletiva, histórica, se encontram. Se encontram, isso pode ter consequências como a gente viu ontem. Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer, para entender que a loucura é uma... E você me interrompa a hora que você quiser, senão eu me estico aqui um pouco. Então, a loucura ela é uma experiência humana. Então, a gente pode enlouquecer de paixão, a gente pode enlouquecer de amor, a gente pode enlouquecer de desejo, a gente pode enlouquecer de fome, né? A gente pode enlouquecer de diversas formas. Mas essa dimensão da loucura ela pode ser passageira e atingir qualquer um. Qualquer um pode ser tomado por um ódio, por uma loucura momentânea e isso passar. A questão toda é quando ela permanece um pouco mais devido a qualquer situação de uma história de sofrimento psíquico, qualquer coisa do gênero, ela pode durar um pouco mais. E aí ela pode ter consequências bem diferentes dessa primeira que eu disse, desse primeiro exemplo. Então, uma loucura, ela pode ter, por exemplo, como já que elas não são a mesma coisa, tem diversas formas de loucura, a gente geralmente pensa, né? Louco é aquele que rasga dinheiro, joga pedra, louco ele só fala coisas, fala sozinho, fala coisas sem sentido. Não, isso é uma forma de loucura. Isso não são todas as formas de loucura. Então, pode ter um tipo de loucura que, num dado momento da vida da pessoa, algo acontece que é uma ruptura. Então, quem está ali convivendo com ela percebe que tem uma diferença. Opa, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa ali desarranjou e algo diferente aconteceu. Agora, tem outras formas de loucura onde essa ruptura não é tão nítida. Que ela vai se misturando com o dia a dia, ela vai se misturando com o cotidiano da pessoa. Então, muitas vezes, quem está ao redor não percebe. Quantas e quantas vezes a gente vê uma notícia de alguém que comete um ato terrível, e aí vão entrevistar pessoas que conviviam com ela. Não, era uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz,
É inacreditável como que ela fez isso. Então, isso é uma situação quando algo se rompe. Mas tem outras que vai fazendo parte do dia a dia, isso não é muito perceptível, né? Bom, ainda dando sequência a esse ponto, só para a gente entender e os ouvintes poderem entender um pouco como é que a loucura pode entrar nisso, a gente pode considerar que o louco ele pode, de uma certa maneira, gravitar, como se ele estivesse sendo perpassado por uma série de mensagens, de discursos. Uma mensagem que pode ser banal, pode ser uma mensagem insignificante. Alguém tomado por uma loucura pode ser capturado por um fragmento dessa mensagem e entender que esse fragmento, que no outro contexto seria completamente banal, completamente fortuito, ter para ela um significado muito maior. Ela pode achar que aquilo tem uma mensagem cifrada, que aquilo é uma mensagem para ela, que aquilo é um convite, é um chamado para ela. Agora, imagina se esse tipo de mensagem for um tipo de mensagem cotidiana durante anos. Né? Se for de ataque ao STF, ataque às instituições, ataque a figuras que representam o Estado Democrático de Direito. Alguém marcado por esse tipo de experiência pode achar que ele é o responsável por executar essa tarefa. Cleiton, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a partir até da pergunta do Wesley Dourado, né, ele comentou o seguinte: 8 de janeiro foi uma loucura coletiva. Ele levanta essa questão da cultura, né, aí ele comenta que não, né, foi um ato coletivo impulsionado pelo discurso de ódio. A questão Sim. Mas esse discurso, a lógica do ódio, enquanto agregar massa, ela faz Sim. parte de quê? É de um surto coletivo. É isso. Que leva a esse processo de uma intensidade, porque não tem explicação racional para um grupo rezar com um pneu. Não tem explicação racional de você colocar o celular na cabeça e contactar extraterrestre. Uhum. Né? Sim. Como é que se dá esse efeito, né, da massa nesse processo eu não sei se é de enlouquecimento, mas de surto, né, no geral? São dois movimentos que me parecem distintos. Quando é coletivo, eu prefiro não atrelar isso a mesmo tipo de loucura que parece, ao que tudo indica, perpassa o acontecimento de ontem, lendo de duas maneiras, repito, não desfaz o mesmo contexto de ódio. Não é? Então, tem um contexto de ódio que mobiliza uma massa, e essa massa, de uma certa maneira, funciona como se ela não tivesse uma vontade individual. Ela meio que se mistura. A mesma coisa, imagina, num campo de futebol, uma torcidas desorganizadas, inflamando num estádio de futebol. As pessoas, muitas vezes, no meio de um estádio, fazem coisas que sozinhas não vão fazer, no meio de uma massa não vão fazer. Então, aí, se a gente quiser esticar um pouco o termo, chamar isso de uma loucura coletiva, podemos esticando um pouco, com o risco da gente confundir com o que se deu ontem. Então, esse contexto da massa é um contexto onde a gente, como se cada um abdicasse da sua própria coerência, do seu próprio raciocínio, em nome de algumas palavras de ordens e de mensagens que mobilizam uma massa, que tem que se formar e seguir um certo rumo. Agora, é claro que nessa massa, alguns indivíduos podem ser mais ou menos cooptados, a depender do modo com que cada um lida com a sua própria experiência de vida. O que eu quero dizer do fato de ontem, o que tudo indica, é que aquele sujeito, tomado uma série de discursos de ódio, ele, por uma questão dele individual, é capturado, fisgado por esse discurso de ódio e se coloca como aquele que vai
executar uma tarefa que está sendo indicada há muito tempo. Então, a responsabilidade política tem nome, endereço, tem remetente, tem destinatário. É a extrema-direita, é o discurso de ódio. Né? Então, há uma responsabilidade política nisso inequívoca. Então, mas um indivíduo isolado não quer dizer que ele está isolado desse contexto discursivo. Né? Vamos lembrar o que o Estado Islâmico fez. Chegou um determinado momento, não precisava mais você viajar para poder fazer parte de uma célula terrorista e ter um treinamento terrorista para depois executar uma tarefa coordenada por uma central. Passou-se a divulgar a ideia. Você, na sua cidade, você, se tiver uma arma, pegue a arma. Se não tiver arma, pegue um porrete. Se não tiver um porrete, pega um martelo. Se não tiver um martelo, pega uma faca. Ou então pega seu carro e seja um soldado da jihad. Então, isso aí, essa mensagem julgada, pode fisgar como uma isca e capturar alguns indivíduos que vão se sentir completamente cooptados nesse sentido. Então, agora, de novo, na ideia de uma loucura individual, mas que entra num contexto de massa, uma das características, digamos assim, psíquicas, vamos dizer de uma maneira geral, da loucura, que é muito comum, é a pessoa se sentir especial, se sentir um eleito, se sentir um escolhido. Se ela já se sente um escolhido, um eleito, alguém que é especial, que vai executar tarefas, escuta um discurso desse, propagado o tempo todo, por figuras, e o tempo todo reiterado, ele vai dizer, não, pode deixar que eu executo isso. Então, essa ação de ontem, mesmo vindo de um sujeito que, hipoteticamente, vamos imaginar um psicótico, mesmo que seja algum portador de sofrimento mental, mesmo que tenha uma doença mental envolvida, isso não desrealiza e não diminui a realidade do ato, que é uma sequência de outros atos, uma esteira de um discurso de ódio. É isso que eu estou tentando frisar. O discurso de ódio não diminui se ele for louco. Isso só acentua o problema para nós. Porque a continuidade desse discurso, a continuidade de toda essa propagação de ódio, tende a capturar, a fisgar cada vez mais pessoas se sentirem tomadas e impulsionadas a serem os executores dessa tarefa. Perfeito. Cleiton, eu vou trazer agora o público para participar um pouco. Deixa eu colocar aqui a participação. Primeiro, agradecendo aqui o Cláudio Alves, que mandou um superchat. Ele falou, Cleiton, os loucos podem ser usados pela direita, mas aí eu vou te passar até mais uma questão aqui. Primeiro, agradecendo... não, deixa eu ver aqui. O Beraldi fez uma pergunta para você, fez um comentário, primeiro, Júlio César Beraldi. Uma disruptura com a consciência já é um sinal de começo de insanidade. O Ciro Mantovani Neto, aqui tem um bando de... É para me provocar, tá? Aqui tem um bando de louco por ti, porque ele sabe que eu vou ter que cantar isso. Eu sou a palmeirense, Cleiton, entendeu? Ciro, eu sou cruzeirense. você está entendendo? O negócio não é fácil. Aqui, ó. Muito obrigada. Mas a questão é a seguinte: o Beraldo falou o seguinte, Cleiton, mesmo em algum tipo de surto, se for um ato consciente, pode ser considerado crime? Olha, essa é uma questão importante sobre a questão da imputabilidade ou inimputabilidade. Isso é uma questão que a gente demandaria um outro dia de conversa para poder estender. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: não podemos imaginar que é uma coisa que às vezes a gente acaba pensando, que um louco ele teria algum tipo de déficit cognitivo, como se ele não desse conta de criar bombas, estabelecer todo um sistema de segurança, de planos, de maneira alguma. Né? Um louco ele não é sinônimo de alguém que tem menor capacidade cognitiva. E aí, nesse sentido, eu quero enfatizar aqui,
cada um enlouquece com o que tem. Se alguém está ligado a uma religião, muito provavelmente a religião pode ser o contexto em torno do qual ele vai enlouquecer. Trazendo questões bíblicas, por exemplo. Se ele é um cientista, talvez ele possa enlouquecer com questões que têm a ver com a ciência. Então, muita gente aqui pode ter assistido aquele filme Uma Mente Brilhante. No filme Uma Mente Brilhante, ele era um pesquisador, um matemático. Ele enlouquece com códigos matemáticos, com a leitura de uma linguagem matemática. Ou seja, cada um vai enlouquecer com aquele universo que tem. Né? Então, sobre se a extrema-direita pode se valer, sim, e ela pode se valer mesmo que não seja voluntário. Eu não vou entrar aqui em detalhes de ser voluntário ou não, mas a prática cotidiana. Bom, vamos lembrar que a primeira campanha Bolsonaro era usando arma, fazendo sinal de arma. Isso virou uma marca feita com os dedos. Isso tem consequências. Né? Dizer que vai metralhar, que vai atirar, que vai explodir o tempo todo, esse tipo de coisa, obviamente, se a extrema-direita tem intenção ou não, ela tem que ser responsabilizada, porque existe uma série de eventos que mostram que isso são efeitos em onda desse tipo de discurso. Responsabilizada ela tem que ser. Se não é juridicamente, politicamente, com certeza. Outra questão para você. O Wesley Dourado, o louco possui um objetivo, uma ideia, uma ideologia, planeja seus atos? Sim, pode acontecer isso, exatamente. Porque, veja, o louco, qual o nome da pessoa que fez a pergunta? Wesley Dourado. Wesley, sim, é importante a gente entender isso. Se a gente entender que algo da loucura pode tocar, imagina algo que toque uma ferida, você tem uma pedra no sapato. Você vai arrumar um jeito do seu pé não ficar em cima daquela pedra, porque ela continue doendo. Se você usa óculos, o óculos está com uma sujeira, você vai tentar limpar. Da mesma maneira, o sofrimento de um louco, ele vai tentar achar um jeito de contornar isso. E o jeito que ele contorna é um jeito seguindo a lógica desse louco. Então, ele pode criar planos, raciocinar, fazer cálculos, uma montagem. Né? A atividade racional não é incoerente com a loucura. A gente pode imaginar que, se está louco, não tem razão alguma, não tem pensamento algum. Se está louco, a pessoa não sabe o que faz. Não. Tem tipos de loucura que, insisto, a pessoa pode ter um raciocínio, pode montar, pode estabelecer planos, organizar. A diferença é que ele acha que ele é alguém especial que precisa executar isso, custe o que custar. Então, o preço para ele não é o preço que pode custar para outras pessoas. Perfeito. Olha, muita gente aqui, você vai voltar, viu, Cleiton? Porque, assim, o que não falta aqui são perguntas, mas a Margarete Bispo, ela colocou aqui, qual a diferença criminal? Essa aqui eu acho que ficaria até para uma outra oportunidade, porque, olha só, é uma pergunta muito importante. Qual a diferença criminal entre esquizofrenia e loucura? Porque Bozo ou é uma coisa ou é outra. E também, aí tem outra questão do Beraldo. Excelente essa questão. Ele fala o seguinte, Cleiton, o perfil desses terroristas são quase todos de meia idade para idosos. As carências afetivas e a vontade de pertencimento também estimula a participar desses atos? São duas questões muito boas. Eu vou tentar condensar um pouco numa única resposta. Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer uma volta um pouco maior. Algumas pessoas podem pensar assim, o Hitler era louco? Não dá para a gente achar uma explicação histórica e dizer o Hitler era louco. Por quê? Porque houve todo um efeito de país, de muita coisa mobilizada. A gente não pode reportar para o Hitler a ideia de uma loucura. A gente precisa entender que houve um momento na virada do século XIX para o século XX que a gente acreditou que a gente tinha conseguido um nível de consciência
que agora era só daqui para cima que a gente não ia voltar, que não ia ter mais problema. E o século XX foi uma maneira de mostrar para a gente que a razão não leva a lugares tão confortáveis assim. Então a gente tem que entender Hitler não como um louco, mas como um ator político importante, importante para aquilo que ele provocou de consequências nefastas para a nossa história, assim como não podemos, e nem me parece interessante a gente discutir ou hipotetizar sobre loucura ou não de Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser pensado como um nome que cooptou todo o movimento de extrema-direita e que precisa ser responsabilizado juridicamente por isso. Isso não vamos estender a loucura do Francisco, né, de ontem, a loucura do Francisco de ontem com uma suposta loucura de Bolsonaro. Não, ele é um ator político, ele é responsável pelo que ele faz, ele precisa responder por isso. Diferentemente do que eu estou destacando do evento de ontem. O evento de ontem tem uma série de elementos que nos mostra que esse arranjo, esse maquinário feito pelo ator de ontem, tinha elementos muito distantes. Por mais que a gente tenha a história do disco voador, do pneu, ele dizer que comunistas era José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, percebe, assim, tem alguma coisa aí que destoa. Existem elementos que destoam. Então, eu só quero frisar que não coloco no mesmo patamar, porque temos ali atos de ontem que podem indicar, sim, um sofrimento psíquico, sem desconectar isso da dimensão política. Bolsonaro, não. Bolsonaro é uma figura que sintetiza todo o movimento e ele tem que ser entendido nessa perspectiva, não em outra. Perfeito. Cleiton, infelizmente deu nosso horário. Eu vou passar aqui umas mensagens para antes da gente acabar, mas já fiquei o convite para você voltar. Olha, então vamos lá. Trazendo aqui, o Wesley falou: olha, essa comunidade pensa com profundidade, né? Então, para você voltar. Maria de Socorro falou: adorei, pode voltar? Vai voltar, Maria de Socorro. Muito obrigada aqui pela sua mensagem. A Deise Ribeiro, né? Bozo também tem traços de psicopatia. O Luiz Antônio Valentim, ele fez aqui uma provocação. Ele falou: não devemos confundir loucos, doente mental, com fanatizados. Mas o fanatizado não pode ser um louco? Ou o louco não pode ser um fanatizado? Exatamente. É isso que é importante dessa nossa conversa ficar marcado, Andréia. Esse sujeito de ontem, ser louco, não retira que ele seja fanático, não retira que seja um ato terrorista, não retira que seja um crime, não retira que seja um ato contra a democracia e que tem que ser combatido. É totalmente diferente a nossa conversa aqui do recurso que o próprio Bolsonaro tentou ter. Ele tentou dizer: não, isso não tem nada a ver com a gente. Isso é uma loucura isolada. Não, o que eu estou dizendo aqui é ele sendo louco tem tudo a ver com a extrema-direita, sim. Tem tudo a ver com esse fanatismo. A questão é a dimensão que a loucura pode inflacionar o fanatismo a ponto dele fazer o que ele fez. Ou seja, é pior. Então, esse colega que fez a questão, o louco fanático pode ser pior porque ele pode se valer de bombas. Exatamente, exatamente. Né, da mesma forma que os CACs. Né? De alguma maneira, né, as pessoas que, infelizmente, né, a partir do momento em que o Bolsonaro liberou mais a utilização, o uso das armas, também liberou ali esse lugar, né, dessas pessoas que agem de forma... Né, a partir do momento que você tem acesso a muito ué. mais aberto a armas, você pode encontrar diversos de outros franciscos. Sabe? Então, a preocupação que nós temos que ter, e com um certo modo, colocar uma pedra
em cima dessa história de anistia e acelerar um processo jurídico que possa responsabilizar todos aqueles que estiveram envolvidos com os atos antidemocráticos, é colocar um freio para que outros franciscos, com seus próprios sofrimentos psíquicos, não se vejam como estrelas que vão executar a tarefa da extrema-direita. A gente tem que realmente interromper esse circuito. Perfeito. Cleiton, olha, volte, porque assim. Combinado. Nós vamos fazer um combinado aqui. Quando você voltar, a gente vai deixar aberto aqui muitas perguntas para o público. A Elisângela Azevedo tem pergunta, então eu vou deixar já um aviso assim: olha, Cleiton vai voltar, já se preparem, porque tem muitas questões também. E, Cleiton, eu passo para você se despedir e agradeço demais aqui essa conversa. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês e um bom trabalho. Obrigada, viu, Cleiton? Até a próxima. Tchau.